E vem conferir um top 5 melhores continuações da Pixar. E na última quinta-feira estreou nos cinemas aqui do Brasil o filme Divertidamente 2. E depois que eu saí do cinema eu pensei, esse filme é excelente, inclusive tem crítica aqui no canal. Mas eu fiquei pensando, em que lugar ele estaria se eu fizesse um top 5 melhores continuações da Pixar? E isso me motivou a gravar esse vídeo. Para quem não sabe, a Pixar tem um total de 9 continuações envolvendo todos os seus filmes. Eu não considero Lightyear uma continuação, porque ele é mais um spin-off do que uma continuação. Ele não continua a história de Toy Story, ele só se passa no mesmo universo. Então, desses 9 filmes, eu resolvi pegar 5 e fazer essa lista. Obviamente, essa é uma lista pessoal, então se você, no final do vídeo, coloca nos comentários qual seria o seu top 5 melhores continuações da Pixar. Deixando isso claro, vamos à lista. E em quinto lugar dessa lista eu coloco Os Incríveis 2. Para quem não lembra, Os Incríveis lançou em 2004 e ele é um dos primeiros filmes da Pixar. E sempre que eu fiquei analisando quais filmes da Pixar poderia ter uma continuação, com certeza Os Incríveis estava nessa lista, pela sua temática de super-herói ser facilmente abordada de formas diferentes na cultura pop de modo geral. Então eu pensei que Os Incríveis seria uma ótima continuação. Eu realmente gosto da continuação dos Incríveis, eu acho um filme muito bom, inclusive, só para deixar claro, de todas as continuações da Pixar, a única que eu realmente acho ruim é Carros 2. O resto eu acho que todos os filmes são bons ou até medianos para bom. Os Incríveis, ele tem dois lados. Ele tem o primeiro lado, que seria o salto técnico excelente que tem do primeiro para o segundo filme. Você vê o quanto o 3D melhorou e você também faz, você muda um pouco o que seria a narrativa. Se no primeiro filme foi o Beto indo trabalhar, o Senhor Incrível indo trabalhar, enquanto a Mulher Elástico ficava em casa, agora é o contrário. Ela vai trabalhar enquanto ele vai cuidar da família como um todo. E eu acho que a parte de super-herói do filme não é a melhor coisa do filme. A melhor coisa do filme é realmente eles colocarem o Senhor Incrível para ser um pai realmente que cuida da casa. Porque a relação dele com o Flecha, com a Violeta e também com o Zezé faz com que o filme cresça muito de qualidade. Para mim, a alma do filme está ali. Quando você pensa nos Incríveis 2 como um filme de super-herói, ele é um filme bom, ele é um filme divertido, ele tem uma boa sequência de super-heróis, eles aumentam um pouco o universo, apresentam heróis novos, isso é interessante. Mas a alma do filme não está ali. Não é ali que o filme se vende. Aonde ele se vende é nessa parte mais cômica e familiar que o filme tem, onde você vê muito mais do Zezé, que é incrível a sequência dele, inclusive a sequência que ele vai contra o Guaxinim é muito boa, como ele descobre seus poderes, toda a parte da Violeta tá se descobrindo no seu relacionamento, como ele tem que ensinar a sequência de matemática, isso o filme manda muito bem. Então o filme tem um visível salto técnico e ainda por cima tem essa parte familiar que é boa, que é engraçada, que é divertida. Quando a Edna Moda entra no filme, o filme melhora ainda mais. Então é um filme que ele fica em quinto lugar, mas obviamente, separar como um todo, o filme poderia ser melhor na parte de super-herói, mas como um todo é um filme muito bom. E em quarto lugar dessa lista fica o filme Toy Story 2, lançado em 1999. E para quem não lembra, em 1995, a Pixar lançava o seu primeiro filme chamado Toy Story, que foi muito mais do que simplesmente o filme que colocou a Pixar no mapa. Ele foi o primeiro filme em longa-metragem feito totalmente em 3D. Até aquele ponto, o 3D ainda era muito embrionário. E a partir daí, tudo que saía sobre isso envolvia muito mais curtas. Mas ninguém tinha sido ousado para fazer um filme inteiro com essa tecnologia, porque achavam que ela ainda não estava pronta para ser feita. A Pixar chegou e lançou o seu Toy Story, que se tornou esse clássico do cinema. E diferente da Disney, que tenta preservar os seus clássicos e trazer poucas continuações, hoje em dia mudou isso. Mas no começo a Disney fazia muito isso, poucas continuações e muitos filmes originais, a Pixar já vai para um caminho oposto. Se o filme deu certo, se é um universo que tem como ter continuações, vamos fazer continuações. E com isso, poucos anos depois, em 1999, saiu Toy Story 2, que você pode até não ser a melhor história do mundo, mas Toy Story 2 é um filme que ele é muito bom em como ele mexeu com a forma Toy Story. A história é muito parecida com o primeiro filme, assim como o terceiro. É os brinquedos tendo que sair do ponto A ao ponto B. No primeiro filme, era o Woody e o Buzz tendo que voltar para casa. No segundo filme, eles tendo que resgatar o Woody. Só que eu acho que a alma do filme do Toy Story e que faz o filme ser tão bom
são alguns fatores mais do que essa história. O primeiro seria os personagens. Os personagens de Toy Story são muito interessantes, muito cativantes, muito engraçados. E eu não falo do Woody e do Buzz, eu falo de todos os personagens que estão presentes no quarto do Andy. Todos são interessantes e todos são cativantes. E nesse ponto, eles vão expandir o universo de Toy Story. Então vamos colocar mais brinquedo. Então eles acabam aparecendo a casa da Barbie, aparece o Zurg pela primeira vez, e eles expandem de uma forma muito interessante, porque eles vão de vez explorar o Woody. O primeiro filme, apesar de não ter um protagonista, o foco fica muito mais no Buzz, porque ele é o brinquedo do momento, jogando o Woody de lado. Esse filme a gente vai conhecer por que o Woody era um brinquedo tão famoso, conhecendo todo aquele rodeio do Woody, onde a gente conhece o Mineiro, a Jessie e o Bala no Alvo. Então esse filme, ele não é o melhor filme do mundo, mas ele é um filme muito bom, com uma excelente trilha sonora, com momentos emocionantes como o passado da Jessie, e principalmente eles conseguem de forma muito boa expandir o universo de Toy Story, apresentando novos brinquedos sem perder a sua essência. É uma excelente continuação e que com certeza merece o quarto lugar dessa lista. E em terceiro lugar dessa lista eu coloco o filme Universidade Monstro, lançado em 2013. Para quem não lembra, Monstros S.A. foi lançado em 2001. E ele apresentava um excelente vilão que era o Randall. É um filme muito engraçado e muito divertido, com o Michael Wazowski, com o Sully, com a Boo. É um filme que tem uma ótima virada final, uma excelente animação. E esse é aquele filme que você sabe que ele tem um potencial de continuação. Você pode ou não fazer. A história se fecha muito bem no primeiro filme, mas eles poderiam fazer uma continuação. E ela veio acontecer só em 2013. E quando anunciaram a continuação, eu admito que eu torci um pouco o nariz, porque muita gente tem aquela vontade antiga de rever a Boo, rever ela mais velha, ver como o mundo dos monstros mudou depois que eles pararam de dar medo e agora dão gargalhadas, dão risadas para dar realmente a energia pro mundo. Apesar de ser uma mensagem muito boa, tem como você brincar mais com essa ideia. Só que o filme anunciou que não seria uma continuação, seria praticamente um prequel, onde você conheceria o Mike na parte da faculdade, quando ele entrou na faculdade. E o filme já me conquistou desde a primeira cena, porque o Michael Wazowski é um excelente personagem, assim como todo o universo de Monstros S.A. E aquele medo que eu tinha no começo, de ser só um filme caça-níquel, que talvez tivesse uma ideia que não funcionasse muito bem, foi jogada de lado quando eles apresentam um filme muito bom, muito divertido, com uma excelente mensagem, e eu acho que esse é aquele filme que ele funciona tão bem que ele melhora Monstros S.A. Monstros S.A. já é um filmaço. Se você assistir Universidade de Monstros e depois Monstros S.A., você vai gostar mais ainda. E outra coisa, o filme poderia cair naquela mesmice, naquela zona segura de só colocar o básico. Ah, o Mike na escola, na faculdade, então o Sully vai ser o cara bonzinho, o vilão vai ser o padrão que você imagina, mas não, eles mudam completamente a sua expectativa, colocando o Sully como um cara que não é tão legal como ele é em Monstros S.A., colocando o Randall, que é um vilão, aqui como um cara legal. Essa mudança de expectativa também ajuda a fazer com que o filme cresça muito. O filme tem uma excelente mensagem, excelentes personagens que voltam do primeiro filme pra cá, agora mais jovem. Óbvio, tem alguns pontos clichê. Como a maioria dos filmes da Pixar, ele não tem uma história que tem grandes viradas em alguns pontos, mas ele é um filme que funciona muito bem. Você sabe aonde o filme vai levar, mas a forma como eles conduzem a história é muito interessante. É aquela frase do não importa o final, mas a jornada que a gente faz até chegar nesse final. Eu acho que Universidade Monstro conversa muito bem com isso, como eles fazem com que o filme, a jornada e a história, que não é a mais revolucionária do mundo, seja interessante através das surpresas que ele te coloca, dos personagens interessantes e de um filme muito divertido, com uma ótima trilha sonora e, como eu falei, uma excelente animação. Com certeza melhora o primeiro filme e com certeza merece o terceiro lugar dessa lista. E em segundo lugar dessa lista eu coloco o filme Divertidamente 2, lançado agora em 2024, o último lançamento da Pixar. Bom, pra quem não lembra, Divertidamente foi lançado em 2015, e ele vem com aquele conceito muito interessante que é a base de tudo que a Pixar faz, que é: e se os nossos pensamentos tivessem ideia? Cada filme tem sua ideia. Se os carros tivessem sentimentos, e se os monstros tivessem sentimentos, e se os robôs tivessem sentimentos, e por aí vai. A Pixar, como um todo, trabalha essa ideia. Quando eu cheguei em Divertidamente, eu achei que o conceito era muito bom, mas eu fiquei com medo de criar uma expectativa muito alta. E quando eu cheguei no cinema, em 2015, eu lembro que eu me emocionei muito com o filme, porque eles pegam aquela base que até certo ponto parece simples e transformam em algo complexo, ao mesmo tempo que eles conseguem fazer com que um filme funcione perfeitamente para crianças e adultos. E ele se tornou um dos meus filmes
preferidos da Pixar. Se não ficar em primeiro lugar, fique em segundo. Divertidamente 1 é incrível, então eu fiquei com muito medo de chegar no 2 e eles fazerem aquela ideia do caça-níquel, que seria pegar um conceito de um filme que deu muito certo e fazer a história mais básica do mundo e a partir daí perder aquela essência. Mas não é isso que acontece, porque Divertidamente te dá uma margem para realmente você brincar com ideias de formas diferentes, porque em cada momento da vida da Riley, ela vai estar mais velha, novos sentimentos vão aparecer, novos conceitos de mundo para ela vão aparecer. E isso eles trabalham muito bem, colocando novos sentimentos e colocando uma mensagem poderosíssima. Eu acho que um dos fatores mais interessantes de Divertidamente é como eles pegam realmente algo que parece muito simples, mas conversa perfeitamente com todas as gerações diferentes. Você pode ser uma criança, você vai sentir aquilo, você pode ser um adolescente, você vai sentir o que o filme quer te apresentar. Se você for adulto, você vai sentir de uma forma diferente, porque dependendo da época da vida, o filme vai falar com você de forma diferente. Você pode ser uma criança ou um adolescente que está passando pelo que a Riley está passando e perceber como o filme te dá uma mensagem forte sobre como é importante ter seus amigos, como é a importância de você ter uma amizade e mais do que isso, o quão importante é você conversar com as outras pessoas. E quando você é um adulto, o filme vai conversar com você de uma forma diferente, porque você já passou muito disso. Então, você consegue meio que se ver ali, refletir, e o filme traz isso. E sem contar que os novos personagens são muito bons, são muito interessantes, a animação da Pixar cada vez mais sobe de qualidade, e aqui não é diferente. A história da Riley evolui muito, e de novo, pra mim, ele é a segunda melhor continuação da Pixar, porque ele acerta em quase tudo que tenta fazer. Ele é um filme que realmente não é perfeito em tudo. Eu tenho uma crítica aqui, e quem quiser acompanhar, você pode ver, vai estar no final do vídeo, mas foi o que eu falei, ele é um filme que ele acerta muito mais do que ele erra, nos novos personagens, nos personagens antigos, na evolução da Riley, e como que seria muito difícil trabalhar 9 emoções num filme, mais os personagens fora da cabeça da Riley, e eles conseguiram muito bem. Divertidamente 2 é um filmaço, e o sucesso de bilheteria e de crítica também mostra isso, porque o filme está sendo um sucesso, e se você não viu, eu recomendo muito. E em primeiro lugar dessa lista fica Toy Story 3, lançado em 2010. Como eu falei, o primeiro filme, Toy Story, foi a origem da Pixar, o primeiro filme da Pixar lançado em 95, depois teve uma continuação que está nessa lista, lançado em 99, e aí em 2010 eles vieram com o terceiro filme. Toy Story é muito interessante, porque como eles conseguem fazer com que esse universo se mantenha vivo. Muita gente tem problemas com Toy Story 4, eu não tá nessa lista, mas eu não acho um filme tão ruim como as pessoas falam. E o Toy Story sempre foi muito utilizado pela Disney como um todo. Pra quem não lembra, na TV saíram muitos curtas de Toy Story. Toy Story de terror, Toy Story de Natal, e sempre foi uma franquia muito interessante. Mas o fechamento de Toy Story é algo perfeito. A trilogia principal, ela é muito boa, porque realmente ela conversa, é a mesma coisa que eu falei divertidamente, ele é mais um filme da Pixar que ele conversa com gerações diferentes de formas diferentes. Se você é uma pessoa que é muito jovem, você vai se emocionar em Toy Story 3, mesmo você não tendo perdido seus brinquedos ainda, porque você sente aqueles personagens. Você gosta do Buzz, você gosta do Woody, você gosta da Jessie, você gosta de todo mundo que está ali. Sem contar que tem um melhor vilão da Pixar, ou um dos melhores, que é o Lotso. Mas quando você pensa no filme, você pensa que quem cresceu vendo Toy Story, ele é um final muito impactante, porque você foi crescendo com aqueles filmes. Então, é o que eu falei, você pode assistir Toy Story 3 e realmente sentir a emoção pela história ser muito boa, que ela é muito bem contada, com excelente vilão, com uma excelente comédia. Mas para quem cresceu assistindo Toy Story, é diferente, porque quando você assiste o Toy Story 3, você sente que você já teve seus brinquedos que você tem que deixar para trás. Você sente que você já teve amigos em algum momento, que eram brinquedos no caso, e que você teve que deixar para trás, ou você doou, ou você tem na sua casa ainda, mas não brinca mais. E o fechamento é lindo, o fechamento ele é muito bom mesmo. A sequência final, ela é muito emocionante de chorar litros no cinema. Mas quando você pensa antes, a sequência que é realmente eles no lixão, também é muito emocionante. É o que eu falo, Toy Story 3, ele é mais do que simplesmente um filme excelente, que ele já é. Ele é um excelente fechamento de trilogia. Ele é um ótimo, vamos seguir para um outro passo agora. Com uma excelente trilha sonora, com uma excelente animação, com um excelente vilão, uma excelente comédia, não tem como esse filme não ficar em primeiro lugar, como talvez, não só, ele é um dos melhores filmes da Pixar como um todo. Ele não é simplesmente a melhor continuação. Se você colocar no top 5 filmes da Pixar, com certeza Toy Story também vai estar lá, porque ele é um filme
genial em quase tudo que tenta fazer. É o que eu falei, se você nunca viu Toy Story e assistiu os três, o impacto não vai ser diferente, obviamente, porque você não vai crescer com os filmes, mas mesmo assim, esse fechamento do terceiro filme vai te emocionar demais. Eu acho, inclusive, que se você ver Toy Story 3 sem ver nenhum dos outros, você vai achar ele um filme sensacional, mesmo assim. E por isso, mesmo tendo aquela experiência dos outros filmes. Porque ele é um filme que funciona individualmente, funciona muito bem, mas para quem assistiu tudo, ele se torna um dos filmes preferidos da Pixar e por isso que ele merece o primeiro lugar. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o seu top 5 melhores continuações da Pixar? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.